Imagina você chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, ter uma noite terrível de sono e quando você acorda para levantar para trabalhar, você se transformou em um inseto gigante. É, é isso que aconteceu com o Gregor Samsa. Fique ligado que eu vou te contar mais o que isso pode significar e como isso pode se relacionar com a sua vida. Imagina que depois de uma noite de sono muito intranquila, você se levanta para trabalhar, mas você não consegue. Quando você olha para suas mãos, lá está. Não são mais mãos, são patas. Patas de um inseto gigante. Pois é, isso que aconteceu com Gregor Samsa em A Metamorfose. E qual foi a primeira preocupação dele? Pode-se pensar que ele pensou sobre como ele se transformou naquilo, ou como ele voltaria a ser normal, mas não. A primeira coisa que ele pensou foi: como eu vou trabalhar? Pois é, a Metamorfose conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que trabalha muito para sustentar a família. Ele é basicamente a base financeira de toda a sua família. Sendo o irmão mais velho, Gregor Samsa trabalha para que todos tenham uma vida tranquila. E talvez por isso, a primeira preocupação dele tenha sido sobre como que ele ia trabalhar naquele dia. Quando o Gregor acorda, atrasado, sem conseguir se levantar, ele tenta explicar o que estava acontecendo. Mas nem ele sabia explicar. Ele tenta se levantar, tenta sair, mas ele não consegue. Bom, ele quer, mas ele não consegue. Então, todos da casa querem saber o que está acontecendo. Eles batem na porta, esperam Gregor responder, mas Gregor não consegue falar. Não muito bem. O próprio gerente de onde ele trabalha aparece, tentando perguntar o que estava acontecendo. Gregor tenta sair do quarto para ver se ele consegue falar, tentar tranquilizar o gerente para ver se ele não perde o emprego. Bom, essa foi a pior decisão que ele poderia tomar. Quando ele abre a porta, todos ficam assustadíssimos com o que havia acontecido com ele. Um inseto gigante. Como explicar para o seu patrão que você não vai trabalhar porque você se transformou num inseto gigante? Pois é, Gregor não sabia como explicar isso. Bom, a história se resume a isso. Não propriamente se resume, mas é quase isso. É Gregor tentando se acostumar à vida de um inseto. Todos também tentam se acostumar, mas apesar de no começo não se importarem tanto, ao longo do tempo eles começam a se sentir muito incomodados com a presença de Gregor. A verdade é que Gregor, com o tempo, se torna um estorvo para a família. Mesmo sua irmã, que tentava cuidar dele, acaba sentindo remorso do irmão. Ela tenta fingir que não, tenta até fazer algumas coisas por ele, mas a verdade, ela também estava triste pelo que havia acontecido com ele. Bom, a grande questão do livro é sobre como Gregor se sentia. Ele mesmo se sentia esse estorvo. Ele sentia tristeza, sentia raiva. Era como se Gregor estivesse totalmente diferente. Bom, ele estava totalmente diferente. Ele não queria atrapalhar ninguém, mas do jeito que ele estava, ele não podia ser útil para ninguém também. Ele estava triste. Triste por não poder ser quem ele era, mas também ele estava com raiva. Raiva pela reação das pessoas ao seu redor. Imagina, você trabalhar a vida inteira para ajudar as pessoas e quando você não pode, elas simplesmente darem as costas para você. Sim, é isso que havia acontecido com Gregor. Nas histórias de Kafka, é muito perigoso criar conclusões de partes que não parecem o que são. O absurdismo característico das obras de Kafka faz com que algumas coisas podem ser o que não parecem. No entanto, às vezes, ele só quer dizer aquilo que ele está realmente dizendo. As pessoas têm a mania de criarem significados obscuros para aquilo que Kafka escreve, mas nem sempre é isso. Às vezes, o que ele escreve só é absurdo mesmo. A ideia é justamente chocar o público, chocar através das possibilidades. Mas aqui, realmente, temos como comparar se tornar um inseto a uma espécie de burnout. Burnout e depressão. Bom, você não deve esperar que essa comparação seja nítida. Na verdade, ela não é nada nítida. Gregor é realmente um inseto. Você verá descrições sobre insetos, você verá tudo referente a ele ser um inseto. Ele não será tratado de maneira obscura como se fosse depressivo. No livro, Kafka deixa claro que a situação é essa. Porém, frases e momentos deixam claro que Kafka pode querer dizer sobre uma situação totalmente diferente. Talvez por isso criemos significados para o que o livro diz. Então, pode ser que Kafka tente traduzir a ideia de se tornar um inseto com não ser mais funcional, ou seja, se tornar totalmente diferente do que se era antes. Uma espécie de metamorfose. Qualquer tipo de metamorfose. Não só se tornar um inseto, mas se metamorfosear como pessoa. Logo, se tornar um inseto não é só uma mudança de aparência, mas também de hábito e também de não ter mais funcionalidade para as pessoas ao redor. Passar de cuidador para cuidado.
Quando o Gregor faz essa transição, ele para de ser amado, ele para de ser funcional. E as pessoas que ele tanto ajudou antigamente abandonam-o. É uma história um tanto quanto revoltante, para falar a verdade. Bom, eu posso contar o final? Eu vou contar. Gregor acaba morrendo de tristeza. Acontece várias coisas. A grande questão é que todos ficam aliviados. Todo mundo fica aliviado. Lógico, não é o que a gente quer que aconteça, mas é o que rola. Infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas com burnout ou depressão. Quando elas deixam de ser funcionais, as pessoas ao redor deixam de amá-las, ou então deixam de tratá-las como tratavam antigamente. Assim como Gregor Samsa, elas começam a se sentir vazias e culpadas pela própria tristeza. Sim, as pessoas ao redor tendem a culpar as pessoas pela própria tristeza. A verdade, porém, é que ninguém tem culpa da própria depressão, ou então do próprio burnout. Ninguém deve ter culpa por não conseguir trabalhar, por não conseguir se levantar e por não conseguir ser feliz. Na verdade, isso é uma doença, uma das piores doenças que se pode ter. Às vezes, as pessoas não são capazes de entender isso, mas isso não quer dizer que deixe de ser verdade, e nem que a depressão signifique outra coisa. Ninguém para de lutar. Assim como Gregor Samsa, todas as pessoas estão lutando para terem um lugar melhor. Viver, para algumas pessoas, é um ato de coragem, e deveria ser tratado como tal. Pessoas com depressão são pessoas extremamente corajosas, que estão lutando todos os dias para sobreviverem. Elas deveriam ser parabenizadas por aquilo que elas fazem todos os dias. São pessoas fortes, pais de família, irmãos, irmãs, namorados, namoradas, tios, tias. Bom, são pessoas que estão ao nosso redor e deveriam ser tratadas com todo o amor e respeito. Essa é a verdade. A gente sabe que não é bem assim, mas por isso o livro não é só sobre um inseto, mas também sobre a insensibilidade. Então, se você tem depressão ou alguém que você conhece tem, lembre-se de tratar a pessoa com carinho, até você mesmo. Afinal, todos nós merecemos ser respeitados. Todos nós merecemos ser tratados com sensibilidade e todos nós merecemos ser tratados com respeito, integridade e valorização. Todos nós merecemos ser valorizados independente daquilo que nós trazemos, se é dinheiro ou apenas a nossa presença. Nós somos responsáveis por como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Mas e aí, qual a sua interpretação do livro? Você acha que só quer dizer sobre um inseto gigante mesmo? Ou acha que realmente tem a ver com depressão e burnout? Bom, você tem uma interpretação diferente? Fala aí nos comentários. Talvez você tenha uma interpretação diferente. Esse aqui é o livro. Pelo menos na versão que eu comprei. Essa aqui, na verdade, é a versão da minha namorada. Ela gostou bastante do livro. Eu vou deixar o link na descrição do livro para quem quiser comprar. É um livro muito bom e os livros do Kafka são muito bons de ler. Esse livro em específico não é muito grande, ele tem 100 e poucas páginas, então é muito tranquilo de ler. A escrita também é muito tranquila, então podem comprar sem medo. Então, é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, comente aí embaixo. E até a próxima. Valeu!